Irmãos, nós estamos falando a respeito de fé ativa, que é uma fé que não fica guardada conosco, mas é uma fé que é colocada em ação e que precisa perseverar. Eu sempre digo isso, eu acredito que você já até sabe disso muito bem, que a nossa fé, ela não é grande por causa dos nossos impulsos. Não é porque Pedro saltou do barco que a fé dele é maior. Porque não são as coisas que fazemos como, sabe, aquela coisa de se jogar para ver o que dá, que faz com que diante de Deus a nossa fé seja grande. A nossa fé, ela é mensurada, ela é medida, não pelos impulsos, não por decisões que tomamos, sabe, de qualquer maneira, mas pela resistência. Você pode repetir isso comigo? Resistência. Pastor, o que é resistência? É você crer em algo, mesmo quando tudo diz que não. Parecendo a música lá do Davi Sarce. Quando tudo está contrário, tudo está indicando ao contrário daquilo que você crê, a sua fé é testada, é medida, porque a sua resistência, o seu permanecer, vai realmente definir qual a potência, diga potência, da sua fé. Então Pedro sai do barco e ele começa a andar, mas à medida em que ele presta atenção ao vento, ao turbulento mar, ele começa a afundar, e Jesus vai dizer que a sua fé é pequena. E não é pequena, e não é grande, não é pequena por causa do impulso, mas por causa da sua falta de perseverança quando as coisas começam a ficar difíceis. Nós estamos aprendendo com o autor da carta aos Hebreus sobre fé. E uma das coisas interessantes é que ele pega os 4 patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó e José, para falar de como eles terminaram. Ele vai passar por cima de tudo que Abraão fez, ele vai passar por cima de tudo que Isaque fez, ele vai passar por cima de tudo que Jacó fez, ele vai passar por cima de toda a história de José, ele vai deixar para lá, ele vai esquecer tudo isso só para dizer como eles terminaram, porque o que ele está interessado é o que aconteceu no fim. E por que isso é interessante? Porque a fé é mensurada não por como você começa, nem as coisas que você faz no meio do caminho. A fé é mensurada como você termina. Por isso Paulo vai dizer para Timóteo: não se preocupe comigo, porque eu combati, acabei e guardei, diga guardei a fé. Guardar a fé é o ápice da nossa fé. Porque, irmãos, hoje pela manhã eu estava dizendo que não importa o seu estilo de vida, nem como você vai tentar fugir das angústias da vida, tudo vai dar errado. Se você, hoje pela manhã eu estava dizendo, se você é um cara estético, né? Isso é um termo que se usa muito em filosofia, né? O ser estético. O que é o ser estético? É o sujeito que tenta fugir das angústias da vida através do prazer. Gente que está angustiado compra um carro zero. Gente que está com problema vai para o cabeleireiro, vai fazer a unha, vai para o spa, vai para a praia,
vai para o Maracanã. Está com um problema, faz um churrasco. Compra sorvete. Häagen-Dazs. Que aí ele diz assim, eu vou chutar o balde, eu vou comer um Häagen-Dazs. Que aquilo ali, eu vou te falar com você, né? Tu come um Häagen-Dazs hoje e amanhã tu não tem o que comer a semana toda, né? Porque aquele troço é caro. Vou comer pizza. Eu vou encher a minha cara de caldo de cana. Pronto, para não dizer que a gente, né? Eu vou beijar todas. Tem uns caras meio assim, Dom Juan. Sabe, querido, o ser estético é aquele sujeito que tenta fugir da tristeza, da ansiedade, da angústia, passando de prazer, diga comigo, de prazer em prazer. Conhece alguém assim? Alguém aqui, só para não dizer assim, pô pastor, você está falando coisa que não existe. Alguém conhece alguém assim, que fica de prazer em prazer? Ostentando, parece que, né? Diga comigo, um dia, ele vai se dar mal. Porque ninguém consegue fugir da fúria da vida que bate na gente o tempo todo. E que quebra essas nossas teorias de felicidade. Aí você vai dizer, não, mas eu não sou um cara assim. Aí você talvez encontre um ser, diga comigo, um ser ético. O que é um ser ético? Um ser ético é o sujeito que diz assim, se eu fizer tudo certinho, se eu for um bom menino, se eu for o cara assim, padrão, eu vou ser feliz. Porque eu não vou fazer nada de errado. Vai apanhar também. E está tudo bem, porque você está fazendo a coisa certa. Mas vai apanhar também, fala para o seu irmão assim, você é bonzinho? Pensam. Até porque a Bíblia vai dizer assim, se você sofrer, não sofra como um fora da lei. Sofra como um servo do Senhor. Mas vai sofrer. Paulo diz, Deus me deu uma visão. Passa a Macedônia e ajuda-nos. E ele faz o que Deus mandou. Vai parar pela primeira cidade da Macedônia, Filipos. E o que acontece em Filipos? Ele vai repreender uma menina que ficava que era uma adivinha, escrava adivinha. Vai repreender o demônio dessa menina, ela será liberta, e como adivinha não pode mais ser usada pelos seus patrões, e os patrões com muita fúria, vai prender Paulo, vai levar para o magistrado, vão dar uma surra nele, ele vai ficar todo marcado, vão jogar ele no cárcere, e ele poderia dizer, mas eu não podia sofrer, porque eu obedeci a Deus, eu estava fazendo a obra, eu não fiz nada de errado. Aí eu não posso dizer para você, não adianta ser uma pessoa ética, pelo contrário, está dentro da palavra do Senhor, nós temos que ter o caráter de Cristo, mas não significa que você não vai apanhar. Você pode dizer para o seu irmão, só para ele se convencer, porque senão ele fica meio frustrado, eu fiz tudo que o Senhor queria, e olha como eu apanhei, o Senhor chama e não banca. Então, queridos, não adianta você ficar irritado, triste, angustiado, sabe por quê? No mundo, e ponto. Você não pode controlar a vida 100%, amém? Não tem como controlar a vida 100%. Mas eu vou te dizer uma coisa que você pode controlar. Segura a mão do teu irmão bem firme para ele aprender esse negócio, você não vai escapar não. Eu posso controlar, diga eu posso controlar a maneira como eu vou reagir às afrontas dessa vida. E é tudo que Jesus tem.
Amém. É tudo que Jesus tem para você. Fé para reagir bem, mesmo no meio da aflição. Você pode aplaudir o Senhor, querido. Nós, diz Paulo, não somos como aqueles que não têm esperança. Nós temos esperança. A minha pergunta para você é uma só: se Deus não fizer nada do que você espera, se você crê o suficiente naquilo que o Senhor prometeu como eternidade, para se manter equilibrado e firme e adorando ao Senhor apesar de tudo. Porque se você reagir como todo mundo que não conhece Jesus reage, fracassou sua fé. Então ele vai dizer: olha, queridos, Abraão foi tremendo na fé. Ele andou como peregrino na terra da promessa, porque olhava para as coisas que Deus estava preparando, a cidade cujo fundamento não foi feito por mãos humanas, mas pelo Senhor Deus, que é o arquiteto poderoso e eterno. Vai falar de Isaac. Olha, Isaac estava cansado, envelhecido, cego, sem poder ver a luz, mas ele chamou seus filhos e disse: olha, meus filhos, vocês serão grandes, Deus vai cumprir a promessa que fez ao meu pai Abraão, essas promessas virão sobre a vida de vocês. E Isaac morreu crendo que Deus era poderoso depois dele de continuar trabalhando na vida dos seus filhos. Hoje pela manhã nós vimos Jacó escorado. A Bíblia diz que Jacó estava apoiado no seu bordão, no seu cajado, porque você sabe que na luta em Peniel, o que aconteceu com Jacó? Foi desconjuntado o quadril, e ele começou a precisar do cajado, muito mais como apoio, do que como alguém que maneja ovelhas. E a Bíblia diz que apoiado, diga apoiado no seu cajado, com suas feridas cicatrizadas, ele adorou. E a minha pergunta para você é: e aí? Como diz aquele hino que eu gosto muito: está doendo, vai chorando. Acho que é assim, né? Geme e chora. Como é que é aquela música? Ah, quer vitória, né? Tá doendo não. Quer vitória. Vai chorando. Como é que é? Vocês não, olha, vocês estão tudo reprovado. Não tem nenhum assembleano aqui, gente. Não é possível. A primeira cidade tem muralhas terríveis, né? Aquelas muralhas. Ontem eu estava falando na marcha que Deus me deu uma palavra quando eu marchava. Nós não estamos marchando, mas é um êxodo espiritual, porque a gente precisa crer que alguma coisa vai mudar. E eles começaram a rodear aquelas muralhas e tanta batalha. Em algum lugar estava alguém com os ossos de José. Quando eles venceram a batalha de Jericó, e eles entraram em Siquém, diga comigo Siquém, Josué disse: agora estamos na terra, tragam o corpo de José. Cara, isso é demais. Desculpa pela expressão, cara, né? É nós, né? Que incrível. Gente de palavra. Pastor, por que tudo isso? Porque José podia ser um monumento de vitória no Egito. Ó, esse cara salvou a gente. Mas José disse: eu não quero ser lembrado assim. Eu quero ser um testemunho na terra do meu Deus. Você pode ganhar o mundo, meu irmão. Você pode ganhar muita coisa. Você pode ser formidável, ganhar muito dinheiro. Mas se você morrer e não for um testemunho
da fé que prevalece até o fim, tendo ou não tendo. Se você não puder dizer no final o que disse Abacuque, olha o que diz Abacuque. Eu vou ler para você, porque talvez você tenha esquecido do texto todo. Quando Abacuque ouviu tudo que Deus estava para fazer, para provar o povo, mas para guerrear contra também os caldeus, ele disse: quando eu ouvi tudo isso, fiquei assustado, disse Abacuque, e os meus lábios tremeram de medo, perdi todas as forças e não pude ficar nem de pé. Portanto, vou esperar tranquilo o dia em que Deus castigará aqueles que nos atacam. E ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, o produto da oliveira minta, ou seja, não tenha produto, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimentos. Ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja nem gado, todavia eu me alegro no Senhor, eu exalto e adoro o Deus da minha salvação. O Senhor é o Deus da minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente, confiadamente, nos lugares difíceis. Você pode aplaudir ao Senhor, querido? Diga comigo: os meus ossos não ficarão no Egito. Você pode repetir isso comigo: os meus ossos não ficarão no Egito. Esse mundo não vai ser o seu último endereço, vai ser? Quantos crentes tem aqui? Você acredita que o seu último endereço vai ser nessa terra? Quantos vão ficar? Diga amém. Cri, cri. Porque se seu último endereço foi essa terra, use e abuse, como diz a C&A, use e abuse. Mas se você está indo para a pátria amada, se você está sendo encaminhado para mansões celestiais, que é da Nayara, está aqui, as mansões celestiais, o pessoal que fez Apocalipse, né? Aliás, terça-feira é dia da gente discutir sobre as mansões celestiais, né? As ruas de ouro. Cadê a Iris? A Iris foi a que ficou mais impactada. Rua de ouro, muros de cristais, mas isso não é importante, porque são tudo simbólicos para descrever a noiva de Cristo, a igreja formosa, transformada. Amém? Mas eu quero dizer, se o seu último endereço não é nessa terra, então, queridos, comece a preparar seus móveis, comece a preparar sua bagagem, comece a preparar os tesouros que Jesus disse que precisa acontecer lá no céu. Eu acho interessante não vou demorar muito, tá, gente? Eu acho interessante esse texto. Deus não arquiva nossa biografia pelas nossas façanhas, mas pelo testemunho que damos do que Deus fará. Esse é um texto, eu não me lembro do autor, mas Deus não arquiva nossas memórias, nossa biografia pelas nossas façanhas. Não vai ter nenhum livro escrito lá no céu dizendo: esse cara foi o cara. Foi nele que, quando Roberto Carlos escreveu a música Esse Cara Sou Eu, pensou. Esse cara saiu do zero, vendeu empadinha na praia. Esse cara engraxou sapato. Esse cara, ele foi um cara que não tinha onde dormir. E olha para ele, comprou uma casa própria de R$1 milhão, e os anjos vão ficar arrepiados. Essa sua história é muito fraca, porque os heróis da fé são aqueles que deixam uma marca de fé por aquilo que Deus prometeu que ia fazer.
é gente que confia em Deus, mesmo quando tudo diz que não. Então, queridos, esse é o grande legado. Esse é um grande legado. É o quanto você anuncia do Senhor. Ah, pastor, eu fiz muitas coisas boas. Não é o que você fez de bom. Não tem uma biografia sua sobre as coisas que você fez de bom. Não é isso. Mas é o quanto você anunciou Jesus que perdoa o pecador. Aliás, eu vou melhorar isso. Você será lembrado por quanto exaltou o que Jesus fez na cruz do Calvário. E é só isso que interessa. Todo mundo quer ouvir a história de Jesus na sua boca. Todo mundo quer ouvir a história de Jesus que mudou a sua vida. Jesus do começo ao fim. Você pode entender isso? Amém? Pastor, e os meus feitos? Nem o de José está interessado aqui. Foi interessante. Porque se for por façanhas, coitado do ladrão da cruz, ele não fez nada. Qual é a biografia do ladrão da cruz? Roubou, né? Foi desleal, aprontou, foi crucificado. E o que a gente tem para falar de bom do ladrão da cruz? Ah, o bom ladrão porque não te roubou. É bom ladrão porque você não sofreu. Não tem nada para dizer para o ladrão, a não ser que ele olhou para Jesus todo ensanguentado, com o rosto inchado, despido, envergonhado, e viu um rei. Que isso, Senhor? Isso é uma fé que transcende o que é aparente. Um dos hinos que você nem imagina que eu cantava muito na igreja, que ninguém aqui deve conhecer, mas eu vou cantar um pouquinho porque vocês não podem me impedir, a não ser eu nem me cortar o microfone. Que dizia assim: sempre que eu lembro da história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção do privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, de suas mãos. Oh, como eu queria. É mais ou menos assim, chega, né, pastora? É muito, vai puxar muito. O nome do hino é O Rosto de Cristo. Não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, vergonha e dor. Eu creio num Cristo. Eita! Os ossos aqui não são como os ossos de lá. Você pode aplaudir Jesus, irmão. Aleluia! Amém! Há uma biografia poderosa. E a sua identidade, eu vou encerrar aqui. A sua identidade. Diga o seu nome assim, Paulo. E diga o seu, Paulo da promessa. Eu não sou Paulo da Bacia, nem da Vila Norma, que eu chamo de VN, né? Da VN. Eu não sou Paulo de, sei lá, da Paraíba. Não sou, né? Eu sou Paulo da promessa. Eu tenho a marca da promessa. Você tem a marca da promessa? Você pode ficar de pé e aplaudir ao Senhor. Eu vou ser conhecido. Essa é a minha única biografia. Essa é a minha única história. Essa é a minha única marca. Amém? É a única coisa que interessa aos anjos. É a única coisa que interessa ao Espírito Santo. É a única coisa que interessa ao Senhor. É o quanto Ele é glorificado através do que eu digo, através do que eu faço, através da maneira que eu vivo. Ele, do começo ao fim. E é isso que nós precisamos sustentar, queridos.
Amém? É isso que o autor de Hebreus está animado. É como terminou Abraão, é como terminou Isaac, é como terminou Jacó, é como terminou José, dizendo: nós cremos que o Senhor tem muito mais, e que mesmo que a minha vida termine nessa terra, Ele continua trabalhando. Queria que você fechasse os seus olhos nesse momento e dissesse: Senhor, eu não quero ficar pelo caminho, eu não sou daqueles que retrocedem. Senhor, ó Deus amado, Pai querido, eu quero continuar vibrando, eu quero continuar celebrando, eu quero continuar descrevendo tudo que o Senhor tem feito por mim. Tu és tremendo, Tu és maravilhoso, é o Senhor que me dá identidade, não importa o que as pessoas digam, não quero receber, Senhor, ó Deus amado, nenhuma identificação de homens. Eu não preciso ser o José do Egito, eu não preciso ser o Abraão de Terá, eu não preciso ser, ó Deus, reconhecido por ninguém. O que eu preciso é declarar que Tu és maravilhoso, é declarar o quanto Tu fez por mim, é declarar que sem o Senhor eu estaria perdido, é declarar que na cruz Tu disse: está consumado, e o Teu consumado iniciou todas as coisas a partir de então. Põe a mão sobre o teu coração. Eu não estou dizendo que você não pode prosperar, eu não estou dizendo que você não pode correr atrás de alguns sonhos, mas são tudo temporários, são tudo provisórios, tudo vai ficar por aí. Você vai carregar apenas uma marca, a marca do que Jesus disse, a marca da promessa, a marca do está consumado. Aleluia!